Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021. Nesse ano, estaremos juntos na disciplina de Ciências. Espero que a gente possa ter um ano bastante proveitoso. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai estudar a reprodução em plantas e animais, que são assuntos dos capítulos 1 e 2 do nosso livro didático. Hoje a gente vai ver alguns conceitos iniciais que são importantes para entender tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2. Nos próximos vídeos, a gente vai ver separadamente, com calma, cada um, com as características de cada um desses seres vivos. Então, o objetivo dessas aulas é a gente entender e identificar que existem diversas formas de reprodução nos diversos tipos de seres vivos. Pense comigo, se possível, anote no seu caderno. Quais os tipos de reprodução que você consegue imaginar? Entre os diversos tipos de animais, quais a diversidade de tipos de reprodução você consegue lembrar agora? Eu não vou dar spoiler, mas ah, pense como se reproduz as bactérias. Ou será que é semelhante à reprodução das plantas ou dos mamíferos? Aves e peixes, o que, que eles têm em comum em termos reprodutivos, né? E até cogumelos. Cogumelos também ser vivo, também se reproduz, né? Então, quais são as características da reprodução de cada um desses animais? Lembre de anotar os que você lembrar, depois você retoma para ver o quanto foi ampliado da sua ideia de reprodução. Então, vejam um caso curioso, né? Não sei se vocês conhecem a planária. A planária é um tipo de verme que ela tem a capacidade de se autorregenerar. É curioso porque, inclusive, é comparada à Hidra de Lerna, um ser da mitologia grega que tem a capacidade de se autorregenerar. Nas suas histórias, das batalhas com Hércules tinha muita dificuldade de vencê-la, porque quando ele cortava uma cabeça, essa cabeça nasciam novas cabeças, duas, três novas cabeças no lugar. Então, a planária não é nenhum ser mitológico, mas tem essa curiosidade em comum. Então, a planária é um ser que tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente, ou seja, sem a necessidade de células masculinas e femininas, né, os gametas. Ela simplesmente se divide em duas partes e essas duas formações se autorregeneram, se transformando em uma planária completa. Assim como a planária, existem vários outros animais que também realizam produção assexuada, que a gente vai entender melhor o que é agora adiante. Então, observem na figura, na figura da direita, essa primeira aqui, representa a reprodução sexuada. Para existir a reprodução sexuada, precisa existir o processo de fecundação. Então, a reprodução sexuada, existe a participação dos gametas, que são tipos de células reprodutivas, né, que são os óvulos e os espermatozoides. E aí ocorre a fecundação, ou seja, a união entre esses dois gametas. Essa nova célula dará origem a um novo ser com as características genéticas dos indivíduos que lhe deram origem. Ou seja, existe aí uma diversidade genética, porque aí vai misturar as características genéticas masculinas e femininas. Já a reprodução sexuada, que é representada aí nessa segunda figura, mais à esquerda, apenas um indivíduo participa do processo, dando origem a outros idênticos a ele, chamados de clones. Então, em termos de diversidade genética, recai bastante, porque cada novo indivíduo vai ser geneticamente idêntico ao anterior, que é o que lhe deu origem. Não há alterações genéticas ao longo das gerações, a não ser que ocorra uma mutação, né, que é uma ocorrência aleatória.
Então, é importante salientar que tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada ocorrem tanto em animais quanto em plantas. E no caso da reprodução assexuada, existem diversos tipos, como a regeneração, que é o caso da planária, a protogênese e assim por diante, que a gente vai estudar cada um deles mais adiante, certo? E aí, pessoal, para a gente entender melhor esses conceitos, eu peço que vocês façam a leitura das páginas 14 e 15 para responder as questões da página 15, as questões 1 e 2 da página 15, certo? Também realize uma pesquisa, escolha um desses animais que eu listei aqui abaixo, né? Bactérias, plantas, cogumelos, aracnídeos, peixes, aves, a esponja do mar ou a estrela do mar, e pesquise como ocorre a reprodução de um desses animais e represente isso por meio de um desenho, certo? Sejam criativos, vocês podem utilizar, podem colorir, fazer um esquema em preto e branco, ou ainda utilizar colagens para representar, por meio de uma figura, de um esquema, como ocorre essa reprodução, certo? As respostas vocês podem tirar uma foto do seu caderno e enviar pelo WhatsApp, certo? E qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Então é isso por hoje. Cuidem-se, usem máscara, mantenham o distanciamento social, o máximo que puderem, fiquem em casa, protejam-se e até mais. Nos veremos em breve.